Salve, salve, mocidade! Olha, eu aqui outra vez, Renata Teodoro, diretamente da Fisiotensiva na quarentena, para falar com vocês um cadiquinho a respeito da correlação dos principais exames que nós vamos encontrar aí pela frente na UTI, né? Fisioterapia intensiva agora tá na moda, todo mundo falando da gente, então a gente tem que representar, né, mocidade? Vamos lá e fazer o papel bonito. Moçada, olha só, quando a gente colhe, né, os exames laboratoriais, e geralmente esses exames eles são de rotina na UTI. Todo dia você vai lá, vai ter função renal, função hepática, hemograma, gasometria. A gente não pode avaliar os exames de maneira descolada. O que eu quero dizer com isso? A alteração de um exame tem impacto no outro exame. Então, a gente nunca vai conseguir identificar qual é de fato o problema do doente se eu não correlaciono esses fatores. Além do que, tudo isso ainda está muito correlacionado com a clínica do doente. Então, vai ter algumas alterações, inclusive funcionais, que nós vamos encontrar no paciente e que o laboratório nos responde. Então, nossa proposta é entender aí como que eu posso elaborar essa correlação de dados de exames. Um exame fundamental lá na terapia intensiva é a função renal. E a função renal, ela vai me mostrar principalmente a ureia e a creatinina. Só para a gente entender. A ureia, ela é um subproduto da amônia, né? Então, quando a gente come proteína, essas proteínas são desmializadas, ou seja, eu transformo elas em aminoácidos. E depois que eu uso esses aminoácidos, vai sobrar restos nitrogenados, amônia. E a gente não sabe excretar amônia. Então, é o fígado que vai transformar a amônia em ureia. E aí, a ureia, quando é reabsorvida lá no glomérulo renal, junto com a água, vai virar urina, né? Então, eu preciso ter uma taxa de ureia baixa no sangue, porque essa ureia tem que estar na urina. Quando ela se eleva no sangue, eu entendo que houve aí alguma falha na filtração, na função renal. Para a creatinina, é a mesma coisa. A creatinina, ela é um subproduto da creatina, né? A creatina e a fosfocreatina, ela é vamos falar, a sequência de aminoácido construtora de musculatura. Tanto é que vocês já viram, a galera da maromba aí toma creatina muitas vezes, porque ele é um aminoácido. E aí, esse subproduto também vai ser metabolizado, adivinha por quê? Pelo figo, é claro, e aí eu preciso eliminar esse subproduto aí, que é a creatinina. Então, a creatina é a fosfocreatina, vem dos músculos, né? Os valores, eles vão ser diferentes para homens e mulheres, é evidente, tanto de ureia quanto de creatinina, por conta aí da massa muscular, da idade, do tamanho, né? Mas o indivíduo jovem, saudável, aí tem níveis normais de creatina e de taxa de filtração glomerular normal. O idoso, ele pode ter aí uma redução fisiológica de até 50%, que faz parte da fisiologia do exercício. Até porque o idoso ele vai usar mais, vai quebrar a creatina, porque ele vai ter uma massa muscular reduzida, né? Ele tem uma sarcopenia. A alta ingestão de carne, a rabdomiólise, massa muscular, medicamento como o probenecid, a espirulactona, elas também podem aumentar a taxa de creatina, né? De creatinina, desculpa, porque elas aumentam aí a produção de creatina. Então, a gente faz um gráfico aí correlacionando, né, a taxa de filtração glomerular e os níveis de creatinina. Então, quanto mais eu filtro, né, você tá vendo aí no eixo do X, aqui, ó, a filtração. E aqui a relação da creatinina, né, miligramas por decilitro de sangue. Então, à medida que eu vou filtrando, essa creatinina tem que cair. A ureia plasmática, então, olha lá, é o produto final do metabolismo dos restos nitrogenados, né? A gente tem que ter uma relação entre a ureia e a creatinina de 20:1, ou seja, para cada 20 moléculas de ureia, eu tenho que ter 20 de creatinina, né? Miligramas por decilitro de sangue. E aí a taxa de filtração glomerular, ela aumenta os níveis de ureia no sangue, desculpa, na urina, né?
Dados importantes para a gente, né? A retenção de ureia e a creatinina, ela vai trazer sérios problemas aí do ponto de vista neurofuncional. Então, o doente ele pode começar a ter incapacidade de concentração, sonolência, neuropatia periférica, além de rebaixamento de nível de consciência, convulsão. Tudo porque ele está urêmico, né? Ele pode ter a xerose, prurido, pigmentação marrom, pseudofilia na pele. Tem perda de apetite, náusea e vômito. Então, se observa que eu tenho uma alteração sistêmica decorrente da elevação da ureia e creatinina sérica. E as alterações musculares são importantes. Enfraquecimento, cãibra, desnutrição. Então, gente, antes, né, de falar que o doente tem uma fraqueza muscular só pela imobilidade, precisa olhar esse exame. Se a ureia e a creatinina estiverem muito alteradas, até vale a pena, né, se for uma insuficiência renal aguda, esperar a correção para depois você medir força, porque isso pode te trazer um falso um falso exame, né? Uma falsa correlação laboratorial. E uma outra coisa também é que junto com a ureia sobra água, né? Sobra líquido. Então, quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular inadequada, eu não estou eliminando o excesso hídrico que eu tenho no corpo. E isso pode me levar a edema. Por isso que esse é um exame essencial na hora que você vai fazer o desmame do doente. Porque se ele está lá todo encharcado, né? Tá urêmico, não tá fazendo um balanço hídrico, né? Adequado, tá muito positivo, ele pode sim fazer edema de pulmão. O outro exame que a gente precisa avaliar é o potássio, né? O K+, né? O potássio, ele vai ser o principal cátion, né? O principal eletrólito positivo que nós temos no líquido intracelular, dentro da célula. E aí, ele vai ser mais presente também nas células hepáticas, né? No líquido extracelular tem pouquinho, de 1 a 2. E a gente não pode esquecer que o potássio faz a bomba de sódio de potássio, a TPase, que além de fazer, né, o transporte ativo de uma série de substâncias, também vai produzir e conduzir energia. Então, é extremamente importante o potássio para funcionamento de células nervosas e de músculo cardíaco, certo? A hipocalemia, que é a diminuição de potássio, é um distúrbio bastante comum na prática médica. Quase 20% dos doentes internados têm, porque tem desidratação, perda fluida, né, para o terceiro espaço e perde potássio também. Então, a gente pode ter algumas causas iatrogênicas, né, como o tratamento da cetoacidose diabética, aí muito importante, estresse cirúrgico, uso abusivo de beta-2 agonista. Agora, a grande maioria mesmo acontece por vômito recorrente, acidose metabólica, diurésico de alça, que não poupa potássio, né, e algumas medicações aí. O que mais? Você vai ver que as manifestações neuromusculares e cardio são muito importantes, né? Então, geralmente, eles são assintomáticos quando é casos leves, uma hipopotassemia pequena, mas numa hipotassemia um pouco mais importante, nós vamos ter, olha aí, ó, fraqueza muscular, fadiga, intolerância ao exercício, palpitação, ele pode fazer extrasístoles, dispneia, cãibra, constipação e distensão abdominal. Então, às vezes, a gente tá lá com o paciente super fraco, né, não tá conseguindo ter uma MRC adequada e você acha que ele tá com uma, né, fraqueza adquirida e tal. Precisa olhar potássio, pode ser isso que tá atrapalhando lá o seu exercício, né? As arritmias mais comuns observada no eletrocardiograma vai ser a fibrilação atrial e ventricular e o bloqueio atrioventricular estão aí os traçados para vocês. Já o excesso de potássio, a hipercalemia, ele é menos comum ainda bem, né? Então, quando o potássio está maior que 5,5. E ele é grave, né? Porque isso vai acontecer principalmente na insuficiência renal aguda e crônica, por motivos óbvios. Se eu não estou filtrando, o potássio fica, né? Eu não tenho controle do índice de potássio. Tem algumas outras causas, como rabdomiólise e as drogas retentoras, e você vai ver
que do ponto de vista neuromuscular, ele tem uma constituição muito parecida com a hipo, fraqueza, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o doente que pode fazer arritmia mais grave, mais sérias, né? Incluindo fibrilação ventricular, que é um ritmo de parada cardíaca. Então, hipercalemia severa, a gente precisa sim suspender a mobilização, os exercícios ativos por conta da arritmia. Além do que o doente vai estar bastante enfraquecido. O sódio, ele determina a osmolaridade plasmática. O que significa isso? Eu preciso de sódio no plasma para manter o líquido dentro do plasma, né? Então, o sódio, ele tem aí um importante papel na concentração hídrica do plasma. Observa que lá o sal de cozinha, toda vez que eu tenho o tempo mais úmido, o sal fica pastoso. E toda vez que está mais sequinho, ele fica mais soltinho. Por quê? Porque o sódio carrega a água, né? A hiponatremia é bastante comum, vamos falar assim, principalmente no idoso. E aí, quando eu tenho pouco sódio, eu vou ter excesso de água no organismo, né? Eu não vou conseguir eliminar a água. Porque, gente, para a gente urinar, né, tirar o líquido, eu urino água e sódio. Então, é sempre assim: eu vou reter água e sódio e eu vou urinar água e sódio. Na hiponatremia, como eu não estou eliminando sódio, eu não elimino água. Então, eu vou ter muita água nos sistemas, né? Já as causas pode ser por hipovolemia, então o doente pode ficar hipovolêmico e daí ele acaba perdendo concentração, né, de sódio, vai embora, elimina muito sódio, insuficiência cardíaca, algumas medicações também. E tem uma síndrome que é lá no hipotálamo, né? Que é a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele regula a diurese, né? Então, se eu tenho muito hormônio antidiurético na secreção, na circulação, eu acabo retendo muita água e eu não elimino aí, né, o sódio. Aí tem algumas causas específicas, como tumores, desordens do sistema nervoso, para acontecer essa SSADH, que é essa síndrome aí, né? O paciente vai ter um edema cerebral, porque ele está retendo água, né, na hiponatremia. E aí ele pode ter rebaixamento de nível de consciência, cefaleia, náusea ou vômito. E, gente, convulsão, viu? Pode acontecer. E a hiponatremia crônica, ela pode se instalar aí ao longo de semanas e meses, dependendo da condição desse doente. A hipernatremia é o contrário, falta água no organismo. Então, o sódio em relação à água está a mais. E aí o doente está em desidratação, né? Então, lactentes, recém-nascidos, idoso não bebe água, né? É uma confusão. E os doentes queimados também pode ter hipernatremia, né? O aumento das perdas cutâneas de água. Então, sempre, gente, a gente vai correlacionar o sódio com a água. Então, se eu perco água e fica sódio, né? Se eu perco pela pele a água e fica o sódio fica sozinho, né? E aí eu vou ter esse doente hipernatrêmico. O que mais? Eu vou ter aí a alteração do hormônio antidiurético, que também pode me fazer segurar, reter muito sódio. A poliúria osmótica, ou seja, a pessoa faz muito xixi eliminando eletrólitos, é o caso do diabético, né? E a diarreia osmótica. Então, aí a gente tem algumas alterações diabéticas, né? E a causa que a gente chama de nefrogênica. E aí a gente vai ter alteração de eletrólitos de acordo com cada alteração aí que a gente encontrar, tá bom? Gente, importante, né? A desidratação neuronal e cerebral causa o que a gente chama de encefalopatia hipernatrêmica. O doente rebaixa e ele pode convulsionar. Pode, inclusive, chegar ao coma mesmo. E uma coisa importante é que ele pode ter tremor e coreia. Então, você está lá tentando fazer uma mobilização e o doente está apresentando coreia e tremor. Olha os eletrólitos, pode não ser lesão neuronal, né? Por último, o hemograma vai ser o exame mais importante, né? Vamos falar assim, um exame muito corriqueiro na nossa prática clínica, né? Ele avalia as séries brancas e vermelhas. A série vermelha eu vou avaliar através da hemoglobina
e do hematócrito, e o leucograma me avalia ali os meus glóbulos brancos, meu sistema de defesa. Além do plaquetograma que fala dos distúrbios de coagulação, né? Então aí estão os valores de referência e a gente precisa lembrar principalmente que quando eu tenho uma diminuição da hemoglobina, o meu doente pode ter dispneia importante. Por quê? Porque a hemoglobina transporta oxigênio. O leucograma, ele avalia então se eu tenho processos inflamatórios ou infecciosos. Quando ele está elevado, é porque eu tenho aí um processo inflamatório instalado. A gente vai chamar de leucocitose. E quando ele está diminuído, leucopenia. O desvio à esquerda, gente, acontece em infecções muito graves. Então, a gente não está dando conta da infecção e começa a produzir células jovens, né? Que a gente chama de bastões e bastonetes segmentados também. Então, eu tenho aí o desvio à esquerda. As plaquetas, normal, de 140 a 500 mil, cuidado, né? Plaquetopenia. A gente vai tolerar até 40 mil de plaquetopenia para suspender mobilização, exercício. Então, ó, pode cair plaqueta sim, até 40 mil você continua mobilizando. E o cuidado com as plaquetas muito elevadas, porque o doente pode fazer trombo, né? O contrário. E aí ele pode chuveirar e fazer até um TEP, tá bom? Gente, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Espero que tenha sido útil para vocês, que abra sua mente aí quando você for fazer a avaliação dos seus exames laboratoriais no doente grave. Um grande beijo e até a próxima!